Amém, amém. Você pode dar mais uma salva de palmas a esse Deus. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a sua vida essa manhã. Esse tempo especial que Deus tem separado para os nossos corações. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Ronan diz, que ele fala assim: ai de mim, subir para pregar alguma coisa que Deus antes não falou comigo, que Deus antes não me confrontou, que Deus antes não fez ajustes no meu coração. E o que eu tenho para dizer é que nessa manhã eu tenho algo de Deus para compartilhar na sua vida, mas eu tenho algo que primeiro falou ao meu coração. Tenho algo que primeiro me confrontou, algo que primeiro bateu aqui dentro, e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você, e a minha oração é que você possa sair dessa manhã sabendo que há um escape na sua vida, amém? Há um Deus que conhece a sua história, há um Deus que te conhece. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar ao Senhor. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua presença, Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo no nosso meio. Pai, eu quero te pedir que neste momento não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras. Que não sejam os meus pensamentos, mas os teus pensamentos. A tua igreja está aqui. Senhor, e nós precisamos hoje apenas uma coisa. Nós só precisamos ouvir a tua voz. Essa mesma voz, Senhor, que nós ouvimos nessas canções. O escape, o alívio, a paz, o refúgio, Jesus. Fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Essa semana, como família lá em casa, a gente viveu dias muito intensos. A gente acompanhou de perto o luto vivido por amigos muito queridos nossos, pessoas aqui da igreja. Um pai, filhos que se despediram de uma mãe, um esposo que se despediu da sua esposa, dias marcados assim por medo, por insegurança, por dor. E a verdade, quando a gente convive tão de perto com uma situação dessa, uma coisa acontece. O semblante muda, o rosto fica pesado, carregado. Parece até que o coração fica refletido no rosto da pessoa, sabe? O rosto da pessoa fica refletindo o coração dela, aquele coração de dor, de sofrimento. Sabe quando a gente encontra algum conhecido nos corredores da igreja, na rua, e você olha assim para a cara dele e fala assim: ei, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Por quê? Você tá diferente. Você tem amigos assim? Tomara que você tenha amigos assim. Ah, é muito engraçado. Mas é bom quando alguém percebe que tem algo ali. Ontem mesmo aconteceu comigo, estava numa reunião da igreja, descendo as escadas aqui, tinham lá em cima assim: ô, Thiago! Opa! O que aconteceu, cara? O que você tem? Porque o nosso rosto reflete aquilo que está no nosso coração. E a Bíblia, ela confirma isso, não é invenção minha não. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, diz assim: o coração alegre ilumina o rosto, mas a tristeza do coração abate o espírito. Tem versões que falam assim, que o coração alegre, ele embeleza o rosto. O coração alegre, ele aformoseia, ele deixa o rosto mais bonito. E a tristeza abate. Veja, quando a Bíblia está falando que um coração alegre embeleza o rosto, ilumina o rosto, ela não está falando nada aqui de uma beleza estética, mas ela está tocando de algo muito mais profundo. Ela está falando do estado do nosso coração. A palavra aqui nos ensina que aquilo que acontece no meu interior reflete, deixa marcas no meu exterior. Então, quando a gente está com o nosso coração em paz, em alegria, de esperança, o nosso exterior é afetado por tudo isso. E quando estamos tristes, abatidos, cansados, o nosso exterior também revela. É como se aquilo que
nós falássemos, o jeito que a gente se comporta, aquilo como nós agíssemos, o nosso semblante, é como se todas essas coisas fossem janelas do nosso coração. E é isso que eu queria falar com você. As janelas do nosso coração. Sim, porque tal qual uma casa, quando você está passando pela rua, você olha para a janela de uma casa. Se você vê movimento, se você vê as luzes acesas, se você ouve sons, você deduz, você percebe, tem vida aí dentro, tem vida. E o contrário também é verdade, se as luzes estão apagadas, a cortina fechada, você logo se toca, tem um vazio aí. Tem um vazio. Meus irmãos, a nossa vida, o nosso exterior, as palavras, os nossos semblantes, são como se fossem janelas. Janelas do nosso coração, onde as pessoas podem ver, enxergar, ter acesso àquilo que se passa lá dentro. E as janelas do nosso coração sempre têm algo a nos dizer. Nosso semblante, as lágrimas, os nossos sorrisos, também são janelas do nosso coração. E o que eu quero compartilhar com você, pastor Eduardo, é sobre a vida de Sara. Uma mulher de Deus, em que os sorrisos, os risos que passaram na vida dela, mostraram o estado do coração dela. A hora que o pastor começou a ler a poesia aqui, falou Sara, você não acredita, como é que ele sabe? Os sorrisos de Sara mostraram, davam provas do que se passava no coração dela. Mas nem todo riso indica uma alegria verdadeira, né? Vocês já riram de nervoso? Tipo assim... Já riu de nervoso? A gente ri de nervoso. Você já riu, sabe aquele riso irônico que você está na mesa do almoço e o irmão mais velho ri para a irmã mais nova? É só lá em casa, né? É só lá em casa que acontece isso. Quantas vezes nós não escondemos as nossas dores através dos nossos risos? Nem sempre. Nem sempre os risos refletem a alegria de um coração, e a Bíblia também fala isso. Por mais que as janelas do nosso coração mostrem o que está aqui dentro, mas em relação ao riso, olha o que a Bíblia fala em Provérbios 14. Até no riso, o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ter tristeza. Nem todo riso revela uma paz interior, irmãos. E é exatamente aqui que entra a história de Sara, uma mulher que teve o seu coração revelado pelos sorrisos que entraram na vida dela. O primeiro sorriso está lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 12. Eu queria ler para vocês, diz assim: E Sara riu consigo mesma, dizendo: Depois de velha e velho, também o meu Senhor, eu ainda terei esse prazer? Eu queria que você ficasse com essa frase: e Sara riu consigo mesma. Abraão tinha recebido a visita de 3 homens, quando ele percebe que um deles era o próprio Deus. E eles ficaram conversando ali do lado de fora da tenda, quando daqui a pouco um deles fala uma coisa para Abraão, e Sara dentro da tenda, ouvindo de forma ali, bem discreto, e ali houve uma declaração de Deus para Abraão e fala: dentro de 1 ano, dentro de um tempo determinado, Sara terá luz a um filho. Você conhece a história? Sara já tinha passado da idade de ter filhos, e quando ela riu consigo mesma, sabe quando ela ouve essa história, a gente vai assim, riu consigo mesma. Um riso silencioso, não foi um riso de alegria. Meus queridos, 75 anos. 75 anos foi a idade que Deus chamou Abraão. Você conhece Abraão? Sai da tua casa, da tua parentela, rompe com tudo e caminha. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Esse episódio aqui dessa palavra, onde Sara teria um filho, aconteceu mais de 20 anos depois. Sara já estava com quase 90 anos, Abraão já estava com quase 100. Você consegue imaginar o coração de Sara dizendo assim: ah, Deus, fala sério, é? Depois de tanto tempo, você vem falar em filho, agora? Sim, eu até conheço que tem uma promessa sobre a vida do meu marido: em ti serão benditas todas as famílias da terra, uma grande nação. Eu até imaginava que isso seria através de filhos, mas agora, depois de tanto tempo, eu ainda terei esse prazer?
É isso mesmo? Já aconteceu com você? Às vezes a gente tem uma palavra de Deus na nossa vida, às vezes existem promessas na nossa vida, mas o tempo passa, os anos se passam, a vida vai tomando um outro rumo, uma outra direção, e aí você começa a se questionar se Deus, sei não, hein? Será mesmo, Deus? Será que ainda pode acontecer algo de novo na minha vida? Será que tem solução o meu casamento? Será que a minha história ainda tem jeito? Sara riu, mas não riu de alegria não, ela riu de incredulidade. E sabe o que a gente pode aprender com isso? Com a esposa de um homem de fé? A gente aprende, meus irmãos, que no nosso relacionamento com Deus, ainda que exista uma fé verdadeira, vão existir momentos de fraqueza. Ainda que você tenha uma fé genuína, verdadeira, haverá momentos de fraqueza. Quem nunca? Se Deus, será mesmo? Deus, isso aqui não é só incredulidade não. Eu estou cansado, Deus, eu estou fraco. Meus irmãos, entendam uma coisa, no nosso relacionamento com Deus, existe espaço, diante da sua fraqueza, diante da nossa vulnerabilidade, existe espaço para uma coisa chamada lamento. Lamento. Eu e você, diante de uma fé genuína, verdadeira, a gente pode se lamentar na presença de Deus e Deus aceita isso, sabia? Deus aceita o seu lamento. Fique bem claro que eu não estou falando aqui de murmuração. Murmuração, você lembra do povo de Israel no Egito? Poxa vida, eles murmuravam contra Moisés e Arão, você viu? Mas por que vocês tiraram a gente do Egito lá? A gente tinha pelo menos comida farta, água, que saudade do melão, do pepino, dos alhos. Por que vocês nos trouxeram para esse lugar? A murmuração. A murmuração, ela caminha, ela faz um caminho de reclamação contra Deus. A reclamação, ela toma um rumo de começar a acusar Deus, de esquecer o cuidado de Deus. Meus irmãos, não murmure diante de Deus, mas uma coisa você pode, eu posso. A gente pode se lamentar diante da presença do Senhor, amém? Talvez é isso que seja o que você precisa fazer nessa manhã. É abrir seu coração, assim, Senhor, está difícil. O salmista, Salmo 13 diz, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ocultar o seu rosto de mim? O profeta Abacuque dizia, até quando, Senhor, eu vou clamar e você não me escuta? Senhor, até quando? O lamento, ele toma um outro caminho. O lamento, ele leva a sua dor para Deus. Ele continua buscando a Deus, mas ele confia. Ele confia naquilo que Deus já fez. Na murmuração, o nosso coração está fechado. No lamento, nosso coração está quebrado. Percebe a diferença? Na murmuração, a nossa dor vira acusação. No lamento, a sua dor vira oração. Lamente-se diante da presença de Jesus. Deus está aqui. Ele pode trazer o conforto, o escape para a sua vida. Meus irmãos, tanto é que Deus aceita o nosso lamento, que existe um livro da Bíblia só chamado Lamentações. E é um livro que não é para falar de vitórias, de proezas, mas é para se lamentar a destruição de Jerusalém, de uma cidade que foi abatida. Você lembra de Jó? Que é o homem que mais se lamentou na presença de Deus, que clamou na presença de Jó, na presença de Deus, Deus, por misericórdia. E aí vieram aqueles seus amigos. Ei, todo mundo tem um amigo, né? Com respostas simplistas. Jó, fala a verdade, o que você fez, cara? Se você está sofrendo, é porque tem um pecado escondido na tua vida, Jó. O que você fez? Qual é a causa? O que você fez para Deus estar pesando a mão na sua vida? Já parou? Quantas vezes passou isso na minha cabeça, gente? Quantas vezes deve ter passado na sua? Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Cuidado. Cuidado com esse tipo de resposta simplista na sua vida cristã. Sim, meus irmãos, existem consequências e consequências sérias para o pecado. Isso é verdade. Mas Jó não. A Bíblia fala que Jó era justo. Jó era temente a Deus. Ele perdeu tudo. Riquezas,
bens, posses, filhos, ele perdeu a sua saúde. Certa vez Jesus estava caminhando com seus discípulos e eles encontraram um homem que era cego de nascença, e os discípulos falaram assim: mestre, quem pecou? Quem pecou nesse cego aí? Foi ele ou foi seus pais para que ele ficasse nessa condição? Jesus respondeu: ninguém pecou não, nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que ali fosse manifesta a glória de Deus. Meus irmãos, nem todo sofrimento é castigo, nem todo sofrimento é punição por um pecado. Pode ser disciplina, pode ser ensino de Deus, pode ser uma provação. Talvez é o inimigo tentando criar laços e embaraços para te envergonhar, mas não vai. Pode ser mistérios de Deus. Jó teve problemas até com a sua esposa. A mulher dele disse: você mantém ainda a sua integridade mesmo com toda essa coisa que você está vivendo? Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. E aí Jó falava assim: você fala como uma louca. A gente pode aceitar as coisas boas de Deus, mas a gente não pode aceitar o mal. Meus irmãos, Jesus lamenta. Jesus está na cruz do Calvário, sofrendo em seus últimos momentos de vida, e a Bíblia fala lá no Evangelho de Marcos: e a hora nona clamou Jesus em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Percebe que Jesus não lamenta falando assim: ai, por quê? Ai, a vida, não. Você percebe como Jesus lamenta? Gente, muitas vezes vai ter dor, muitas vezes vai ter sensação de abandono, mas apresente seu lamento para Deus. Meu Deus, pode ter espaço para o lamento, pode ter espaço para a dor na sua vida, mas uma coisa precisa permanecer. Sabe o que precisa permanecer? Meu Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ficar para trás em meio à sua dor, em meio às dificuldades da nossa vida, em meio a tristezas. Meus irmãos, talvez hoje é o dia que você precisa se lamentar na presença de Deus, mas não esqueça: meu Deus. Tem um pastor que eu gosto muito que ele fala assim, que toda emoção é um convite para a oração. Você está alegre? Louve ao Senhor, obrigado Deus, glória a Jesus. Há lutas na sua vida, na sua história, leve diante para Deus: meu Deus. O lamento é um exercício de uma fé que está sofrendo. Lamente-se diante de Deus. Talvez essa seja uma oportunidade de você se aprofundar a sua vida com Deus. Sabe como Jó saiu depois dessa história toda? Ele falava assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, talvez você tenha caminhado, tenha vivido, conhecido um Deus só de ouvir falar, um Deus de domingo de manhã, de louvor e tal. Mas que tal aprofundar nisso, hein? Que tal se lamentar, levar para Deus as suas lágrimas, o seu lamento, o seu riso de fraqueza. Essa fraqueza escondida aí dentro, porque Deus conhece. Deus conhece uma fé que está fraca. Lá em Gênesis 18, então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu: eu não ri. Ele, porém, disse: não negue. Você riu. Aqui Deus expõe a fraqueza dessa mulher. Não negue, Sara, você riu. Não negue, Sara, tem uma ferida aberta. Não negue, Sara, tem uma dor aí que está machucando. Não negue. Deus sabe que essa é uma janela do seu coração, de um coração que está frustrado, de um coração que está cansado. Quantos risos existem aí dentro nesse coração? Se é o seu caso, nessa manhã eu tenho algo de Deus para você. E são as palavras da Bíblia. Por acaso, existe algo impossível para o Senhor nosso Deus?
Por acaso tem algo que Deus não pode fazer? Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei qual é a dor, qual é o seu lamento, mas por acaso o Deus, Criador dos céus e da terra, tem alguma coisa que Ele não possa fazer nessa manhã pela sua vida e pela minha vida? O Deus que fez a estéril ser mãe de filhos, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que trouxe o perdão para mim e para você. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não tem, meus irmãos. Há um segundo riso na vida de Sara. Lá em Gênesis capítulo 21 fala assim: e Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso vão rir comigo. Ela acrescentou: quem diria Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Abre-se uma nova janela no coração de Sara. E agora o riso não é mais um riso de dor, é um riso de alegria. Havia uma promessa, o tempo passou, mas chega o dia que aquilo que era impossível acontece. Sara teve um filho, e o riso que era antes de incredulidade, de fraqueza, vira um riso de alegria, um riso de festa. E agora Sara tem um testemunho. Sara tem um testemunho e diz assim: agora todo mundo vai rir comigo. Meus irmãos, o que Deus está fazendo em você é gerando um testemunho, amém? Para que você tenha convicção no seu coração: a partir de agora, todo mundo vai rir comigo. Todo mundo vai se alegrar, todo mundo vai ver o que Deus fez. Aquilo que era um riso isolado, é um riso público. Todo mundo vai ver o sorriso na sua boca e vai vendo: ali está um homem que Deus fez alguma coisa, ali está uma mulher onde Deus entrou na vida dela. Quando Deus age no nosso coração, não tem como aquilo ficar escondido, sabe? Não tem, a gente não consegue esconder. O semblante acusa, as palavras, o testemunho. O salmista, no Salmo de número 30, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Deus não vai te abandonar na noite. Deus não abandona os seus filhos na noite. Ele pode transformar risos de lágrimas em risos de alegria. Deus, Ele não vai nos abandonar da noite. Quantas vezes, tentando buscar uma alegria que possa saciar as expectativas do nosso coração, a gente se coloca diante de Deus como esse desejo fosse a chave da nossa alegria, a coisa mais principal. Quantas vezes a gente pensa assim: Deus, se eu conseguir essa conquista aqui, Deus, se o meu coração, se o meu casamento for restaurado, a minha vida muda. Se meu filho for curado disso aqui, Deus, aí sim, eu só preciso disso para minha vida ser completa. Faz sentido? Já pensou aí? É só eu? Sou só eu que já pensei assim: eu só precisava desse detalhe aqui, ó. Meus irmãos, são alegrias muitas vezes legítimas de se buscar, maravilhosas, mas elas não são eternas. Elas não são eternas. A vida só encontra sentido verdadeiro quando a gente consegue estar conectado com aquilo que é eterno. Deus. Como diria C.S. Lewis, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Eternamente inútil. Bens, riquezas, reputação, vira pó. A própria vida de Sara, mesmo depois desse filho nos braços, nunca foi perfeita. Ela teve problemas familiares, ela teve desafios, ela teve muita coisa. E não é que nada faz sentido na vida, mas as alegrias dessa vida não podem ser a nossa alegria final. Não podem ocupar o centro do meu e do seu coração. Talvez isso pode parecer muito distante para você, essa conversa aí de riso, de alegria, mas meus irmãos, nesse tempo de espera, nesse tempo determinado por Deus, algo está sendo gerado aí. A resposta virá. Deus tem gerado algo no nosso coração, e um dia Ele vai responder as suas orações. Deus tem o melhor para os seus filhos. Quantas vezes a gente conhece amigos que muitas vezes buscam uma bênção de trabalho, profissional, até uma bênção de dinheiro, financeira,
e aí quando alcança aquilo, perde o coração. Perde o coração. Às vezes a pessoa ora para ter uma família, aí ela se casa, o homem esquece que é o sacerdote do lar, as mulheres esquecem que é uma coluna de oração dentro da família. Aquilo passa, buscam a Deus em momentos de dificuldade, e daí quando recebe, deixam o secreto, o momento de oração. Meus irmãos, mas tem um riso que só Deus pode produzir no nosso coração. Só Deus, tem uma alegria que só pode vir dele. No Evangelho de João, capítulo 16, diz assim: assim também agora, vocês têm tristeza, mas eu os verei outra vez. O coração de vocês se alegrará e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciavam: eu trago para vocês boas notícias, notícias de alegria. A alegria cristã nasce da certeza, da convicção de que Deus entra na minha e na sua história. Essa é uma alegria que vale a pena ser buscada. Deus quer entrar na tua vida hoje. Deus quer entrar no teu coração. Deus quer gerar algo aí dentro que não vai ser passageiro. Mas os risos continuam e existe um terceiro e último sorriso na vida de Sara. Agora aquela casa que antes era marcada pelo silêncio, pela frustração, agora tem criança correndo na sala. Agora tem choro de madrugada, tem risada na hora do almoço. Novas janelas se abrem naquela família. Novas janelas do coração. Gênesis capítulo 21 diz assim: o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo do seu filho. Então ela disse a Abraão: mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não herdará com o meu filho. Era um dia de festa, era um dia de celebração, aquela criança havia sido desmamada. Preciso chamar a sua atenção aqui, porque o desmame naquela cultura era um motivo de festa. O início da vida de uma criança era marcado muitas vezes por mortalidade infantil naquela cultura, onde a medicina não era evoluída, não era avançada. Havia um temor no coração dos pais, da família: será que essa criança vai viver? Será que essa criança vai suportar os primeiros anos de vida? Havia uma inquietação, uma preocupação. Nos 2 anos de idade, essa criança ainda não ingeria alimentos sólidos, dependia totalmente do leite materno. Mas lá pelo final do 2º ano, no 3º ano de vida, ocorria o desmame. Isso era motivo de grande festa. O desmame era celebrado porque as pessoas falavam: essa criança chegou até aqui. Deus preservou, Deus foi fiel. E quando Sara, diante de um momento de tamanha alegria, vê que o filho da escrava está rindo dela, ela perde a compostura, fala assim: meu bem, manda embora essa mulher. Manda embora essa mulher, porque ela não está rindo somente do nosso filho, ela está rindo do milagre de Deus na nossa casa. Existe um terceiro riso, e esse não é um riso de alegria, não é um riso de uma fé cansada, é um riso de zombaria. Que coisa, né? O mesmo acontecimento para uns gera alegria, para outros zombaria, ridicularizava. Meus irmãos, já aconteceu com você? Já aconteceu com você vivenciar esse riso de quem está zombando, de quem está ridicularizando? Você virou fanático agora, só quer saber de igreja? Só fala de Bíblia agora, você está maluco? E aí? Não vai viver mais? Você está ficando louco. Nunca ouviu? Nunca ouviu esse riso de zombaria na sua vida, na sua casa? Meus irmãos, preciso dizer uma coisa: nem todo mundo vai entender o milagre que Deus está gerando na sua vida. Você está entendendo? Nem todo mundo vai se alegrar, nem todo mundo vai celebrar com aquilo que está acontecendo. Mas aquilo que Deus tem feito na sua história não pode ser sufocado pelo deboche, pela zombaria. O que Deus está fazendo na sua história não pode ser sufocado por perseguição ou por as pessoas ridicularizarem você. Lá em 2 Timóteo fala assim: todos os que querem viver a vida cristã unidos em Cristo serão perseguidos.
Gente, se o próprio Cristo foi perseguido, o que faz você e eu pensar que a gente também não vai ser perseguido? O que faz a gente pensar que a gente vai ser imune a isso? Sabe por que isso acontece? Porque o Evangelho de Jesus confronta o orgulho humano. O Evangelho de Jesus confronta a autossuficiência das pessoas, confronta a lógica. E diante dessa mensagem de Jesus, diante do Evangelho, apenas duas reações são possíveis. Ou você se arrepende de forma genuína, Senhor, entra no meu coração, Senhor, eu me arrependo, muda a minha história. Ou você se arrepende, ou você debocha, ou você zomba. Aí você pode falar assim, tá errado, Thiago, não é isso não. Eu sou indiferente, para mim tanto faz, eu sou neutro, sou agnóstico. Eu sou neutro, engano seu, sabe por quê? Diante das palavras de Cristo, diante da ação de Deus, ninguém permanece neutro. Enquanto você acha que você está neutro, a sua indiferença é um descaso, é um deboche com a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário, por mim e por você. Não existe indiferença diante da presença do Rei dos Reis. Qual é a sua reação nessa manhã? Arrependimento? Ou deboche? Não há terreno neutro aqui, meus irmãos. Ou você ri de Deus, ou você ri com Deus. Simples assim. Eu queria chamar a banda aqui, eu estou para encerrar já. E eu queria encerrar essa mensagem com uma palavra de encorajamento para o seu coração. Risos vêm, risos vão, histórias vêm e vão na nossa vida, e a minha oração nessa manhã é que a presença de Deus encontre você no riso que você tiver e no tempo que você tiver, amém? Você será encontrado por Deus, seja qual for o riso que você está vivendo. Pode ser o riso do escárnio, o riso da dúvida, mas se você estiver firmado nele, em Cristo Jesus, você vai aguentar. Aguenta firme, meu irmão. Você não está sozinho. Os risos passaram na vida de Sara e também vai passar na sua vida. Mas tem uma coisa que não passou. Sabe o que não passou na vida de Sara? Um Isaac. Aquilo que Deus gera no nosso coração não passa. O Isaac segue com você. Sabe o que quer dizer Isaac? Aquele que ri. Deus tem muito bom senso, né? Ele tem muito bom humor. Aquele que ri. Todas as vezes agora que Sara olha para aquela criança crescendo, aquele adolescente criando barba na cara, aquele filho adulto, ela vai olhar e falar assim, Isaac, aquele que ri. Agora Isaac se torna uma janela permanente no coração de Sara, e todo mundo que olha para aquele homem feito e fala assim, aquele que ri, esse menino é algo que foi gerado no coração dela, é um milagre de Deus. E eu digo, meus irmãos, nesta manhã, aquilo que Deus está gerando no seu coração, no meio da espera, no meio de frustração, no meio de dor, todo mundo vai ver que aquilo é ação de Deus entrando na sua vida, amém? Deus fazendo coisas novas, Deus curando, Deus trazendo descanso, consolo. Isaac fez toda a diferença na vida de Sara porque apontava para uma coisa muito maior. Da descendência de Abraão veio Isaac, da descendência de Isaac veio Jacó, da descendência de Jacó veio Jesus Cristo. Olha onde isso pode parar. Em Jesus, Deus realizou o maior milagre da história. Muito maior do que nascer filhos em um ventre que é estéril. Deus faz nascer paz aos corações. Maior que nascer filhos num ventre estéril, Ele nasce a esperança na nossa vida. Maior que nascer isso, Ele nasce vida num coração que está perdido. Vida eterna. E agora a dúvida vira confiança. O cansaço vira descanso. Tudo é transformado. Só que essa transformação ainda não está completa, e eu acabo aqui dizendo isso. Lá em Apocalipse, João, ele viu Deus preparando novos céus e nova terra, onde o pecado, a morte e a dor não estão mais presentes. Ele viu.
Em Apocalipse capítulo 21 diz assim: e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima, não haverá morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É só por enquanto, irmãos. É só por enquanto. Sabe esse riso do cansaço? Vai passar. O riso da alegria vai passar, o riso da zombaria vai passar. Sabe essa família que perdeu uma mãe, uma esposa? A janela do coração cheio de lágrimas. As pessoas só conseguem sobreviver, ficar de pé, continuar vivendo uma vida porque há uma esperança. Há uma esperança, e é uma esperança que não é baseada em promessas vazias. É uma esperança baseada num túmulo que está vazio. Na morte e ressurreição de Cristo Jesus. O túmulo está vazio. É na ressurreição de Cristo que a morte foi vencida e a gente tem esperança que a nossa história não acaba em dor. Cristo em nós, esperança da glória, diz a Bíblia, porque Ele enxugará dos olhos toda a lágrima e Ele vai encher o seu coração de um riso, de uma paz, de uma alegria que não tem fim. Você recebe esse riso de Jesus na sua vida nessa manhã? Você pode ficar de pé? Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos cantar ao Senhor. Eu queria que você refletisse: Deus, tem tanto riso passando, tem tanta coisa acontecendo aqui, não faz sentido, a conta não fecha. Receba aquilo que Deus está gerando na sua vida nessa manhã. Você pode aplaudir a esse Senhor. Por acaso existe alguma coisa impossível para o Senhor? Você acabou de cantar aqui que a bondade e a misericórdia de Deus corre atrás de você. Meus irmãos, eu não sei qual é o riso que tem passado pela sua história, mas nessa manhã Deus te trouxe aqui, não foi acaso, foi propósito de Deus, foi vontade dEle, para você lembrar que você pode se lamentar diante dEle, que você pode exercer uma fé que mesmo enfraquecida se abre para o Senhor, que você pode se alegrar por aquilo que Deus tem gerado, pelas respostas de oração, que você pode entregar a sua vida para Deus. Eu queria dizer nessa manhã, enfatizar que não tem como permanecer neutro ao chamado de Deus, à palavra de Deus na sua vida. Ou você se arrepende, ou você ridiculariza. E eu queria dar oportunidade para você nessa manhã, que talvez ainda nunca nem ouviu falar nisso. Como assim? É tudo isso mesmo? Nem passava pela minha cabeça? Sim. Hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida ao Rei dos Reis e selar um compromisso que vai fazer a diferença em toda a sua história. Porque quando Deus entra na nossa vida, meus irmãos, nada permanece da mesma forma. Queria convidar você a fazer uma oração comigo, se isso faz sentido para você. Repita comigo essas palavras: Senhor, entra no meu coração, faz morada na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Muda a minha história, muda os meus sorrisos, muda as janelas do meu coração, em nome de Jesus, amém, amém. Mas eu queria também falar com você que está passando por um tempo de dificuldade, por um riso de abatimento, por um riso de zombaria. Não há nada impossível para o nosso Deus, amém? Eu também queria orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, há tantos dos meus irmãos aqui com o coração cansado, Senhor, há tanta gente com risos de tristeza no coração, risos de abatimento, mas Senhor, renova as forças nesta manhã da Tua igreja, Senhor. Senhor, que ninguém vá embora deste lugar
Senhor, sem o teu renovo, sem a tua paz, sem a tua presença, sem ter o seu coração transformado, não por palavras de homens, não por palavras que impactam a vida de uma pessoa, mas a palavra viva que sacia a sede do nosso coração, a palavra de Jesus. Senhor, faz morada, Senhor, no nosso coração. Senhor, traz força aos cansados, esperança a quem está sofrendo. Senhor, encurta a noite. Traz alegria, Senhor, pela manhã. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez alguma dessas orações comigo, eu queria te conhecer. Ajuda alguém que tem miopia, levanta sua mão lá em cima, lá que eu não enxergo nada. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Lembre-se que em Deus há propósito. Pode passar os risos da sua vida, pode passar várias estações, mas há uma coisa que permanece: aquilo que está sendo gerado no teu coração, a presença do Deus vivo na tua história, na tua vida. Bem, meus amigos, você pode aplaudir o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom domingo. Vá em paz. Vá em paz, que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.